Quero convidar você a abrir a Escritura no Salmo 67. É o salmo que nós vamos meditar nesta manhã, neste culto. O salmo que é o Salmo 67. Nós estamos no momento... voltou a internet. A internet não estava funcionando, mas agora voltou a funcionar. Então a gente quer saudar também aqueles que nos acompanham nos seus respectivos lares nessa manhã. Salmo de número 67, salmo curto. Eu vou ler, depois vou orar, e os irmãos poderão se assentar. Diz assim a palavra do Senhor: Seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos todos, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por nos trazer a Tua presença nessa manhã, para esse culto das 8h30, para participar dos cultos aqui da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, da Escola Dominical, das atividades desta igreja, como já citado aqui pelo reverendo Camargo de ontem, do dia que nos encontramos as famílias da igreja para um tempo de comunhão. E nós sabemos, ó Deus, que a caminhada cristã da família da Aliança, ela é uma caminhada desafiadora, cheia de percalços. Nós aprendemos com o teu filho Jesus que o caminho é estreito e nós precisamos de perseverança, graça e precisamos do Senhor para podermos avançar. E uma forma que o Senhor mesmo estabeleceu como meio de graça é a tua palavra ministrada, tua palavra que está em nossas mãos, na verdade, que pode ser explicada, que pode ser lida, e o teu Espírito ilumina e capacita o nosso coração para compreendermos. E no culto público, ó Deus, nós, com temor e tremor, abrimos a tua palavra para buscar instrução para a nossa vida, direcionamento, buscarmos também a confrontação que do alto é aquela que nos corrige e que nos faz, ó Deus, atingir, ó Pai, aquilo que a Tua palavra mesmo nos ensina, ó Deus, a sermos homens e mulheres perfeitos diante da Tua presença. Sabemos que não aqui neste mundo, mas isso não impede de buscarmos ser o melhor que pudermos ser, ó Deus, dentro da nossa responsabilidade humana que está também descrita na Tua palavra, em todo o texto bíblico, ó Deus, que temos em mãos. Pai, fala ao nosso coração, perdoa os nossos pecados, seja conosco, ó Deus, nos orientando e que sejamos edificados por Ti mesmo, ó Pai, e que nenhuma glória seja dada ao homem, mas toda a honra e toda a glória sempre e somente sejam dadas ao Senhor. Essa é a nossa oração que fazemos a Ti, pedindo que traga o nosso pensamento cativo e nos abençoe com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero pensar com os irmãos aqui nessa manhã sobre o tema a oração do peregrino. A oração do peregrino. E eu quero falar aqui sobre dois aspectos da oração do peregrino a partir do Salmo 67. Dois tópicos que eu vejo nesta oração como lições para as nossas vidas. O Salmo 67 ele é um salmo misterioso. E quando eu falo de misterioso, é que ele se soma aos outros salmos bíblicos, e são muitos, que nós não sabemos quem são os autores. Nós temos os salmos de Coré, nós temos salmos de Davi, nós temos salmos de Salomão e até salmos de Moisés. Mas o Salmo 67 não nos é dito quem é o autor do Salmo 67. Isso vai para aquele aspecto da curiosidade. E alguns vão dizer, não, é Salmo de Davi, porque se você vai para o Salmo 68, já vem ali a instrução dizendo, olha, Salmo de Davi, Cântico de Davi, para o mestre de canto, Davi compôs. Isso justamente me apresenta um argumento contrário a achar que não é de Davi, porque se fosse de Davi, tinha dito, é de Davi. Não tem por que não dizer que o Salmo era de Davi se não fosse. Então, portanto, como em algum momento, ou
por N motivos, não soube-se quem era o autor, ou que não sabia-se que não era Davi, mas que não sabia quem era, não foi dado o nome do autor do Salmo 67. Portanto, isso nos leva a teorias, e todas elas vão chegar à mesma conclusão, a gente não sabe, né? O que a gente sabe é que é um salmo inspirado. A história do Salmo 67 apresenta para nós uma descrição vívida de algo que acontece, de uma oração que é feita, e essa oração deve ser replicada por nós. Esse, sem sombra de dúvida, irmãos, e eu costumo falar muito sobre textos que mexem com o meu coração, textos que agregam a minha vida, textos que já fazem parte de quem eu sou, porque já se misturaram com o meu ser. É o Salmo 67. É um salmo que eu repito ele constantemente. Ontem, numa devocional lá no colégio, para os pais, é o Salmo 67. É o salmo que eu recorro, é um salmo que eu sempre encontro ali boas instruções, porque eu vejo um salmo vívido de algo que precisamos trazer para a nossa mente. Ele é também chamado do Salmo do Missionário. Eu tenho chamado o Salmo 67 Salmo do Peregrino, e por isso que eu quero falar aqui sobre o tema a oração do peregrino, mas ele também é chamado de o Salmo do Missionário, porque se você pega o que o Salmo está dizendo, você percebe que há uma intenção missionária por trás desta oração. Portanto, alguns dizem, olha, o Salmo 67 é um cântico missionário, é um desejo missionário que está por trás da oração do salmista. Mas por que eu chamo de Salmo do Peregrino? Eu vejo aqui pelo menos duas coisas muito vívidas nesse salmo, que descrevem que o autor, que nós não sabemos quem é, ele vai passar por um tempo de jornada. Nós não sabemos dizer que jornada é essa. Nós não sabemos dizer se é uma jornada de poucos dias, nós não sabemos se ele está falando da jornada da vida, nós não estamos sabendo se ele está falando da jornada de um período profissional da vida dele, daquele tempo no qual ele está inserido, mas, sem sombra de dúvida, o Salmo remete a uma jornada. E eu costumo dizer que quando a gente vai para a jornada, quando você vai para uma viagem, quando você vai para uma peregrinação, da expressão mais original do que é ser peregrino, né? Um bom viajante, uma boa pessoa que entende o desafio de uma jornada, ele sabe que para viajar você precisa planejar. Não é? Você, quando vai viajar, você não sai viajando, em tese, de qualquer jeito. Então, quando você vai viajar para um certo lugar, você vai perceber o que é aquele lugar e você vai preparar a sua mala, a sua mochila, você vai preparar o seu maquinário para o lugar para onde você está indo. Eu costumo usar o exemplo da seguinte forma. Um bom viajante, se ele sabe que ele vai viajar para uma região montanhosa e de neve, ele vai levar itens para a montanha e para a neve. Um viajante que sabe que vai viajar para uma região praiana, litoral, quente, ele vai levar roupas adequadas àquele local. Concorda comigo? Se o contrário acontecer, vai ser estranho. Imagine num ambiente montanhoso e de neve alguém com roupa de praia. Se você chegar lá, você fala assim, estamos diante de um louco. É ou não é? O contrário se inverte. Ou o contrário é o contrário. Né? Se você vai numa região de praia, e se você chega lá na região de praia e tem alguém coberto da cabeça aos pés com uma roupagem para ir para uma montanha de neve, você vai falar assim, estamos diante de um louco. Não é? A pergunta que eu faço para você é, que itens você tem colocado na sua mala, na sua mochila, para a jornada da sua vida? Porque pode ser que os itens que você tem escolhido para a sua jornada, aos olhos de Deus, Deus olhe para você e fala assim, é um louco, porque está indo para um lugar perigoso e não está levando os itens apropriados. Está indo para um lugar específico e não está levando aquilo que ele precisa levar. A oração do peregrino.
A primeira coisa que a gente precisa olhar para o peregrino que vai sair em viagem, e ele pede duas coisas a Deus para essa viagem. A primeira coisa que ele pede para Deus ele faz uma súplica. A oração do peregrino, ela começa com uma súplica. A primeira coisa que o peregrino faz, ele faz uma súplica. É o primeiro ponto que eu quero deixar com vocês. A oração do peregrino, em primeiro lugar, o peregrino faz uma súplica. E a súplica está contida no verso 1, no verso 6, parte final, e no verso 7. Diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Verso 6, parte final. E Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Verso 7. Abençoe-nos Deus e todos os confins da terra o temerão. Para a jornada do peregrino, a súplica que ele faz a seguinte prece. Ele diz assim: Deus, eu vou sair em jornada. Portanto, eu preciso de um item fundamental para a minha jornada. Algo que eu não posso ir sem. Eu preciso da tua bênção. Ele suplica a bênção de Deus para a jornada. Meu querido irmão, aqui está contida a sabedoria espiritual que nós precisamos entender para a nossa vida. O peregrino sabe que ele precisa da bênção de Deus. Você já parou para pensar sobre bênção? Você já parou para pensar o quanto que bênção é uma expressão comum e igrejeira para nós? Termina o culto, bênção apostólica. Aí vem o pastor ali, e você sabe disso, igreja presbiteriana, só pode ministrar a bênção um pastor ordenado. Presbítero não pode ordenar bênção, diácono não pode ordenar a bênção, porque é um atributo exclusivo dos ministros. Isso é uma maravilha, porque em algum momento você esteve em algum culto que faltou bênção porque não tinha pastor? Não tem. Deus tem mostrado provisão, mandando pastores para o seu povo. Mas veja, ali naquele ritual, eu vou chamá-lo assim, temos uma ação que é a bênção apostólica. Se você pega a estrutura bíblica, você vai ver desde Abraão essa estrutura de bênção, de um Deus abençoador. E o Salmo 67 começa com o salmista dizendo assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E ele vai estruturar toda a sua argumentação falando sobre bênção. Eu ainda quero falar um pouquinho mais sobre isso, porque existem algumas coisas específicas de bênção que me chamam a atenção. Bem, a primeira delas é que bênção não é uma coisa que você pode produzir por si mesmo. Você não produz sua própria bênção. Eu nunca vi, eu tenho agora 46 anos, irmãos. É isso mesmo, fiz 46. Nem eu acredito que eu já cheguei nessa... Né, pastor Camargo? Tão novinho, 46 anos. Já cheguei lá, né? Estou na igreja desde os 8, 9, por aí, quando minha mãe foi alcançada pelo Evangelho. Mesmo assim, antes de ser presbiteriano, de ser evangélico, venho de uma família de raiz cristã, romanista. E nesses anos todos, passando por várias cidades, indo em várias igrejas, pregando em vários lugares, estando com várias pessoas, vendo a nossa cultura cristã, eu nunca, absolutamente nunca vi alguém pegar e falar assim: bom dia, mundo, eu me abençoo, estou indo para a minha jornada. Já viu alguém fazer isso? Já viu alguém se dizer assim, colocar a mão sobre a própria cabeça e falar assim: eu me abençoo? Até o princípio da bênção apostólica, nunca é o pastor falando assim: eu nunca vi pastor ministrar a bênção sobre si próprio. E agora que a graça seja sobre a minha vida. Não tem. Nós não somos capazes de produzir a nossa própria bênção. Nós não somos capazes de nos auto-abençoar. Bênção não é um recurso que nós produzimos por nós mesmos. E isso, para mim, humilha o antropocentrismo e a arrogância do ser humano nos nossos dias. Por melhor que o ser humano seja, ele não pode produzir bênção para si próprio.
E o salmista do Salmo 67, o peregrino, ele tem essa consciência, e ele começa dizendo assim: seja Deus misericordioso, gracioso para comigo, para conosco. Talvez ele esteja falando da família dele ou do povo dele, do clã dele. E ele diz assim: eu preciso da bênção do Senhor. Meu querido irmão, a oração do peregrino começa com a súplica pedindo bênção, porque o peregrino do Salmo 67 sabe que por mais recursos que ele tivesse, por provisões que ele tivesse, se ele fosse rico ou não, bênção é uma coisa que o ser humano não pode produzir por conta própria. Uma segunda característica dentro desse aspecto da bênção, que eu quero pensar com vocês rapidamente, é que informalmente a gente é ensinado sobre isso, só que é tão comum que a gente nem para, às vezes, para pensar que você não produz sua própria bênção, mas Deus resolveu te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu sou de uma região, eu sou do interior de Goiás, e em que eu cresci numa cultura, e talvez você, talvez mais antigo, e talvez aqui a cidade de São Paulo também, ou você que veio de alguns outros lugares, porque São Paulo sendo cosmopolita, a gente encontra gente de tudo quanto é lugar, mas a cultura brasileira, especialmente do interior, tinha uma coisa muito bonita quando a gente era criança, e eu, apesar de achar aquilo cansativo, mas eu gostava daquilo, e a nossa família manteve isso, a família Antunes, ali de quem eu falo especialmente, né? Que era uma família grande, o meu avô e a minha avó tiveram ali 6 filhos, por parte de mãe, eu estou falando. Desses 6 filhos ali, eu cresci ali com 12 primos, não é? 11, né? Porque eu era, comigo somavam-se 12, eu era o segundo mais velho. E quando essa primaiada se juntava, 12 meninos e meninas doidos para brincar, reunia a família, os tios, estavam lá reunido o clã Antunes. A primeira coisa que acontecia quando chegava aqueles 12 primos para brincar era ir de tio em tio, tia em tia, até os meus avós. E de um em um falar assim: bênção tio, bênção tia, bênção tio. Era meia hora, porque é muita gente. Mas era aquela fileira dos primos, indo pedir bênção para os tios e até chegar nos meus avós. E eu fiz isso 1 milhão de vezes, sei lá, porque foi a infância toda. Desde que eu aprendi a falar, é assim. Chega, pede. E quando você no interior é assim, né? Quando o menino passa correndo, você já é ensinado. Pede bênção pro seu tio. É falado assim, né? Aí você volta, vai lá e pede bênção. Você aprende o costume, o hábito. Mas nesses anos todos, pedindo bênção, e ainda hoje adultos, eu vejo as minhas tias e os meus avós já foram promovidos para a glória, mas eu vejo os meus tios, primeira coisa, benção tio, benção tio, benção pai, benção mãe. E é claro que o goiano, ou mineiro, ou não sei de onde você veio, talvez fez o que a gente fez lá em Goiás, a gente reduziu a palavra, né? De bênção virou bença. A gente, mania do brasileiro, diminuiu as coisas, né? E o Deus te abençoe virou bençoe. Fui descobrir o que significava abençoe, velho. Mas o que eu quero mostrar para você? Nos anos todos pedindo, anos todos, pedindo bênção, sempre que reúne a família, eu nunca ouvi da parte de um tio, nunca ouvi da parte de um avô, nunca ouvi da parte da família, nunca ouvi alguém chegar em mim e falar assim: bênção tio, bênção avó, bênção avô. Alguém virar e falar assim: vem cá meu filho, eu te abençoo. Nunca. Mas a expressão é: Deus te abençoe. Eu quero trazer para você uma reflexão sobre isso aqui, que a súplica do peregrino é entendendo que para a jornada que ele vai trilhar, ele precisa da bênção de Deus. Eu quero dizer para você que nessa manhã, meu querido irmão, para a jornada que nós trilhamos, nós precisamos valorizar a bênção de Deus, porque se Deus não quisesse te abençoar, você não teria condições de produzir a sua própria bênção. Mas bondosamente, e o salmista reconhece isso, ele diz assim: a esse Deus gracioso eu suplico a sua bênção. A esse Deus gracioso eu suplico o seu favor. A esse Deus gracioso eu suplico que sobre mim esteja a graça dele manifestada de uma forma abençoada. Eu quero dizer para você, meu querido irmão,
Toda vez que o culto termina com a bênção apostólica, valorize, porque não é um ritual vazio, porque eu acredito que a bênção ministrada em um culto público e a bênção ministrada sobre o povo da aliança, ela causa efeitos que você sequer imagina na sua vida. Não despreze a bênção do Senhor. Na verdade, ore para que Deus te abençoe, porque a oração do salmista, ela é didática para mim, em que eu preciso da bênção de Deus na minha jornada, porque é algo que eu não tenho, é um recurso que você não produz, você não tem um saldo bancário de bênção, você lá fala assim, olha a quantidade de bênção que eu tenho. Você não tem esse saldo, você não produz esse recurso, você não produz pela sua própria força. É por isso que eu comecei como primeiro ponto dizendo o seguinte, o salmista faz uma súplica, ele pede algo que ele não consegue produzir sozinho, mas existe alguém poderoso e que bondosamente diz em toda a Escritura que é um Deus abençoador. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você veio aqui nessa manhã, inclusive você veio como sinal da bênção de Deus sobre a sua vida, mas não despreze, porque nós precisamos suplicar a bênção de Deus para a jornada que temos para frente. Mas o segundo lugar, se em primeiro lugar o salmista, a oração do salmista, a oração do peregrino é uma oração que tem súplica, em segundo lugar, a oração do peregrino é uma oração que tem um compromisso. E se você pegar a partir do verso 2, diz assim, para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se, exultem a gente, pois julgas os povos com equidade, e guias na terra as nações, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Aí o 6 parte A, a terra deu o seu fruto. Veja, o que o salmista está fazendo aqui do verso 2 ao verso 6, parte A? De maneira muito interessante, o salmista, ao suplicar a bênção, ele faz em segundo lugar, um compromisso com Deus. E essa é uma oração sábia. A oração do peregrino é uma oração que clama a bênção e é uma oração que faz um compromisso, uma aliança. Onde está a aliança do salmista? O salmista começa a falar do seguinte aspecto, olha, para quê? Há um propósito. Me abençoe. Para quê? Para que se conheça na terra o teu caminho. E aí, na sequência, ele começa dizendo o seguinte, olha, as nações a tua salvação. E ele começa, louvem-te os povos pelo que o Senhor dá de provisão. Exultem a gente, porque o Senhor é Deus que é juiz reto. Louvem-te os povos, ó Deus. O que é que o salmista está dizendo aqui, em outras palavras? Ele está fazendo aqui um compromisso com Deus. E sabe qual que é o compromisso com Deus? Ele está dizendo para Deus o seguinte, Senhor, eu não sou capaz de produzir a minha própria bênção, mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Se o Senhor me abençoar, as nações vão saber que o Senhor é o meu Deus. O salmista está dizendo o seguinte aqui, de uma forma, e aí é um compromisso que ele está fazendo, é uma aliança que ele está fazendo com Deus, por isso que é chamado de salmo missionário, porque ele está dizendo para Deus o seguinte, Senhor, eu vou falar do Senhor. E ele está dizendo para Deus o seguinte, olha, Senhor, quando o Senhor me abençoar, a sua bênção na minha vida, o seu favor sobre a minha vida será, sem sombra de dúvidas, um destaque. Porque é impossível que um homem, uma mulher abençoada, passe sem ser notado em um mundo caído. O que ele está dizendo é, aquele que é abençoado por Deus, ele naturalmente fará a diferença. Aquele que é abençoado por Deus, naturalmente será notado. Aquele que é abençoado por Deus, naturalmente será visto, porque o favor do Senhor faz com que você seja diferente sobre os demais. Você não é alguém caído, você não é alguém condenado, você foi abençoado por Deus. E aí o salmista diz, quando vierem, e por onde eu for, eu vou dizer que a razão por trás da bênção, ou a razão por trás de eu ser alguém bem-sucedido, a razão pela qual a terra que eu planto dá fruto, a razão pela qual as coisas que eu faço prosperam, a razão não é que eu seja alguém capaz, inteligente, estratégico, tenha um braço forte, tenha um melhor plano, sei ler o tempo. Não! A razão é, eu tenho um Deus que me abençoe. Faça aliança com esse Deus que me abençoou. Ele vai abençoar você também. É nisso que está o missionário. Ele está dizendo o seguinte, todas as nações da terra vão te conhecer, vão conhecer a sua salvação. O salmista está dizendo em oração o seguinte, Senhor, eu faço um compromisso com o Senhor. Se o Senhor estender sobre mim o teu favor, aonde eu colocar a planta dos meus pés, não haverá glória para o homem, mas haverá glória para o nome santo
do Senhor, porque eu vou anunciar que eu sou abençoado, porque eu fui redimido e salvo pelo Senhor. E isso vai produzir redenção, porque as pessoas hão de querer ter o mesmo Deus que eu tenho, hão de querer servir ao mesmo Deus que eu sirvo, hão de querer ser abençoados pelo mesmo Deus que me abençoou. E a terra, o mundo, vai louvar o nome santo do Senhor. Os povos haverão de te louvar. Olha que oração magnífica. Ele faz um compromisso de consagrar a vida dele, o trabalho dele, as bênçãos dele, para que o nome do Senhor seja glorificado. Meu querido irmão, isso é algo a pensarmos, porque isso aqui, além do salmista reconhecer a sua incapacidade de produzir bênção, ele está dizendo aqui também, em segundo lugar, que ele não quer glória para ele. E não é isso justamente o contrário do mundo em que a gente vive? As pessoas estão em busca de aplauso. E eu costumo dizer que a gente usa os recursos de Deus contra o Deus dos recursos. Ou, melhor dizendo, a gente usa as bênçãos de Deus contra o Deus das bênçãos. Que significa, em outras palavras, o seguinte: Deus te abençoa com habilidade musical. Deus te abençoa com uma inteligência para pregar, para falar bem, para ter habilidades retóricas. Deus te abençoe para ser o melhor advogado, para escrever uma peça jurídica sensacional. Deus te abençoe para ser um cara que tem uma mente analítica sensacional. Deus te abençoe para ir bem lá no seu trabalho e ter ideias que de repente você teve ideia. Ou não pensamos nisso e a sua ideia é aquela que faz a empresa prosperar. Deus te abençoe com uma família linda. Aí de repente você está batendo no peito e fala assim: eu sou muito bom. Olha como eu sou bom. Olha o que eu construí. Olha o meu império. Olha como é que eu fiz isso, olha como é que eu fiz assado. Porque as pessoas vêm elogiar a gente. As pessoas vêm elogiar a gente. A gente, falando aqui especificamente do universo presbiteriano, de pastor, a gente é ensinado desde o seminário a não se iludir com elogio de pregação. Porque é gostoso ouvir, é uma bênção, mas a gente tem que ter sempre ensinado isso lá no seminário. Não cai nessa não, porque se você pregou bem, toda honra, toda glória seja dada a Deus. Porque a pior coisa é você se envaidecer em si mesmo e cair numa perdição de ficar dependente de elogio dos outros para achar que você está indo bem ou não. Mas as pessoas nos elogiam. E veja, eu não tenho problema com elogio. O meu problema é o que a gente faz com elogio. E muitas vezes a pessoa chega e fala assim: mas como você é um advogado brilhante, como você é um engenheiro brilhante, como você é um professor brilhante, como você é um músico brilhante, como você é um pregador brilhante. E a gente acha que a gente é mesmo. E aí, meu irmão, a gente vai contra o Salmo 67. Porque o Salmo 67 ele diz para nós o seguinte: Deus, quando vierem me louvar, eu vou dizer que o louvor não é para mim, o louvor é para o Senhor. Olha como é que o Salmo 67 é construído na estrutura. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te. Ele não diz assim: Senhor, me abençoe, louvem-me os povos todos. Ele diz: louvem-te, louvem-te. O salmista está dizendo: Senhor, eu serei abençoado, e pela bênção do Senhor na minha vida, as pessoas vão te louvar. Olha que coisa magnífica. É você dizer para Deus: Senhor, toda a bênção que for derramada sobre a minha vida, em todo o tempo, as pessoas haverão de saber que não fui eu, não foi a minha capacidade, não foi a minha força, não foi a minha inteligência, não foi a minha destreza, não foi a minha capacidade de ler o tempo, não foi a minha capacidade de sair do meio de uma situação de deserto e ser o único abençoado do meu deserto com oásis. Não serei eu aquele que será glorificado. Glorificado será o nome do Senhor. Eu me lembro do apóstolo Paulo aplicando esse salmo lá em Atos capítulo 14, quando ele está lá, se eu não me engano, em Icônio, e chegam lá, em Icônio ou em Listra, uma das cidades ali da Galácia, e ele chega lá e ele vê uma pessoa lá que está numa situação de paralisia. Ele olha para aquela pessoa e ele fala a Deus: Senhor, cura essa pessoa, a pessoa é curada. E, de repente, a cidade inteira começa a achar que o apóstolo Paulo era um deus entre eles. Chamam ele de Hermes, a divindade Hermes do panteão grego, e Barnabé de Zeus, do original grego, tá? E aí, quando eles estão vindo trazer sacrifício ao apóstolo Paulo, lá em Atos 14,
diz o texto bíblico que Paulo rasga as vestes, se lança na frente das pessoas e diz assim: não cometam tamanho absurdo, não me adorem. Eu estou aqui para falar do único digno de adoração, que é capaz de dar bênçãos, de curar o paralítico. E esse digno de adoração, é em nome dele que eu estou falando, é Jesus Cristo. Nenhuma glória para mim, toda glória para ele. Meus irmãos, isso me espanta o coração. Porque é Paulo tendo consciência de que esse verme que cresce no coração do ser humano da autovalorização, da autoglória, é algo terrível. E o apóstolo Paulo rejeita com todas as forças o aplauso que vem dos homens. Cuidado com aquilo que o aplauso tem produzido no seu coração. Eu mais uma vez digo, o problema não está em quem elogia. Faz de coração às vezes, ou muitas vezes. Mas o problema está no nosso coração em uma sociedade existencialista, em uma sociedade antropocêntrica, ensimesmada, em que a gente valoriza o homem em detrimento de Deus. As igrejas estão cheias de músicas nos louvores, que a música não é para Deus, é música para as próprias pessoas. Eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou romper, eu vou me vingar. Tem isso até nos louvores hoje em dia. A minha vitória vai ter sabor de mel. Não é? E eu olho para o princípio do salmista e vejo que o salmista está com o coração no lugar certo, está dizendo o seguinte: Senhor, eu reconheço que sem a tua bênção eu afundo. E eu quero dizer uma coisa para você, querido irmão. Bendito aquele que é abençoado por Deus. Ai daquele a quem Deus recolhe a sua mão de bênçãos. Misericórdia. Eu não quero caminhar sem a bênção de Deus. Ela é importante, fundamental. É um recurso que eu não produzo. E eu preciso que esse recurso venha para a minha vida da parte de Deus. Deus é abençoador. Em segundo lugar, quando a bênção vier, e ela haverá de vir, ela haverá de vir. E quando essa bênção fizer você sobressair, e ela haverá de fazer você sobressair. Estou vendo aqui adolescentes, aqui na igreja nessa manhã, e adolescente tem uma coisa bonita, crianças têm uma coisa bonita porque eles têm aí um futuro a construir pela frente, e é um bom momento. Porque eu poderia chamar essa oração aqui também da oração do adolescente. Eu não sei se o salmista era um adolescente, mas é uma boa oração para o adolescente fazer e dizer assim: Senhor, eu não sei o que eu tenho pela frente na minha vida, eu quero seguir profissão tal, eu quero seguir por tal caminho, mas eu não sei. E eu não sei se eu vou ser bem-sucedido, mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor: Senhor, me abençoe nas minhas escolhas. E por onde o Senhor me levar, eu vou dizer para as pessoas. Não porque eu fui bom, mas porque quando eu era adolescente, eu pedi que Deus me abençoasse. E Ele me abençoou. Toda honra, toda glória seja a Jesus. Essa é uma boa oração para se fazer. Esse é um bom momento para a gente pedir isso. E eu termino dizendo que a maior bênção, ela está manifesta em uma pessoa. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. A oração do salmista se completa quando diz assim: seja Deus para conosco que nos abençoe. A maior bênção está manifesta na vinda de Jesus Cristo. E a partir de Jesus, nós temos o que dizer às pessoas quando fala para louvar. O que nós vamos louvar? Louve ao nome de Jesus Cristo. A quem eu vou louvar? Como eu haverei de louvar? Como que as nações haverão de louvar? Onde está a salvação? A salvação tem nome: Jesus Cristo. É por Ele, é por meio dEle, e é para Ele que nós estamos aqui nessa manhã. Meu querido irmão, que Deus te abençoe e, evidentemente, que você conduza o seu coração nessa perspectiva de saber que você nunca vai conseguir produzir sua bênção, mas Deus é abençoador e que você nunca deve se envaidecer e buscar vanglória, mas que na sua vida todos os tesouros que você conseguiu e as vitórias que você conquistou, que você nessa manhã se lembre que isso é para a honra e é para a glória de um Deus abençoador. Que as pessoas saibam que aquilo que você é e que você tem não é pela sua própria força, mas é por Deus, e que isso leve as pessoas a adorar o Deus que te abençoou e que tem cuidado de você até aqui. Se as pessoas não sabem que foi Deus
que te colocou onde você está, você em algum momento deixou de comentar isso. E a gente precisa consertar isso o quanto antes. O salmo do missionário, o salmo do peregrino, o salmo daquele que está em jornada. É um bom salmo para a gente orar, pedindo para que Deus nos abençoe e para que nós possamos entrar em aliança com Deus e dizer: Senhor, as pessoas haverão de saber que o Senhor é o meu Deus, que a bênção sobre a minha vida vem das mãos do Senhor.